Olá, boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo hoje, domingo, 8 horas da noite. Você já bandeou no sábado, se você tá, às vezes tem gente que trabalha no sábado, né? Eu acho que se você não trabalha no sábado, sorte sua. É comum nós vermos as pessoas que mudam para cá, para Orlando, falar assim: nossa, você vai trabalhar de domingo? É, nós trabalhamos de domingo. Você vai trabalhar no sábado? Ah, aqui é ruim, aqui tem que trabalhar sábado. Porque aqui não tem fundo de garantia, aqui não tem um terço de férias, aqui não tem férias de 30 dias, aqui não tem licença maternidade de 6 meses, não tem nada disso. Aqui é assim, minha filha. Você trabalhou, você ganhou. Você não trabalhou, você não ganhou. Entendeu? Você pode ficar doente 5 dias. O resto você tem que pagar do seu bolso. É assim, tirando algumas exceções, tá bom? Então eu espero que você tenha tido um sábado bom, um domingo excelente. E olha, eu vou falar pra você, mesmo quando eu tenho um sábado e domingo, eu fico procurando coisa pra fazer. Se é assim, eu sou workaholic, viciado em trabalho. Eu sempre fico procurando alguma coisa pra fazer, mas sempre tem coisa pra fazer em casa, né? Principalmente aqui que nós não temos ajudadores, colaboradores de casa, porque é muito caro, então a gente lava roupa, a gente passa roupa, organiza a casa, cuida de cachorro, faz um monte de coisas. Tá certo? Vamos começar esse quadro depois da vinheta. Olha lá, então. Hoje nós temos 4 boas perguntas. A primeira pergunta, quem fez foi o Bernardo. Eu acho que o Ricardo escreveu errado. Bernardo Polesca. Então vamos lá, me desculpa, Bernardo, se eu pronunciei seu nome errado, tá bom? Ele perguntou o seguinte: Renato, na Flórida é comum haver fazendas ou ranchos? Se sim, eles são muito caros? Ou esse tipo de propriedade existe apenas em regiões como Montana, Idaho e Texas? Olha, Bernardo, existe sim. Existe um mercado de ranchos, de chácaras e de fazenda muito grande. Eles são caros? Depende. Primeira coisa que depende é a proximidade com o centro. Então, por exemplo, se tiver uma grande área, vamos supor, tiver uma chacrinha aí de 20 mil metros quadrados, eu nem sei se chácara, se 20 mil metros quadrados se enquadra em chácara, ou se já é um sítio, ou se já virou uma fazenda. Lógico, 20 mil metros não vai ser uma fazenda, mas se é chácara, ou se é sítio, ou se é um rancho, não sei, mas dependendo da distância com o centro de Orlando, vai ficando mais caro, quanto mais perto. Quanto mais distante, vai ficando mais barato. Nós já tivemos clientes que compraram fazenda, uma parte de terra maior. Na época foi assim, que eu me lembre, foi $400 mil. E era 20 acres. Que dá, um acre tem 4 mil metros quadrados, então dá 80 mil metros quadrados, né? 20 acres. Então, talvez um sítio, né? Então foi $450 mil, mas mais para o norte da Flórida, um lugar mais ou menos isolado, que a pessoa queria criar gado. Mas existe sim, viu? Tem um mercado e até assim tem pessoas que são mais especialistas do que eu, porque eu estou mais acostumado a vender residências. Então, quando a pessoa quer uma terra vazia, daí tem outro zoneamento. Ah, eu quero fazer não sei o que, não sei se pode. Então, tem até cursos para corretores para tirar licenças especializadas para vender vacant land. Vacant land, terra vazia, né? Ou que tem uma pequena construção, tá bom? A última que eu vi aqui, o último terreno grande que eu vi em Winter Garden, que um cliente queria comprar para fazer um condomínio de 16 casas, era um terreno
de 8 acres, 32 mil metros, ele tava 1 milhão, tá? Então, assim, no meio de uma cidade cheia de gente, né? Você ter 32 mil metros de terreno, era um terreno gigantesco que tinha uma casinha no meio, assim. E ele queria fazer uma rua e fazer 8 casas de cada lado. No final não deu em nada. Tá bom? Vamos lá, então. Obrigado, Bernardo, pela sua pergunta. A pergunta número 2 foi feita pelo Carlos Eduardo. E ele perguntou o seguinte: Renato, quais setores da economia da Flórida são mais impactados pelas mudanças nas leis de imigração? Olha só, Carlos. Eu acho que o que mais é prejudicado com as leis da imigração são os serviços. Tá? Porque, por exemplo, restaurantes, bares, comércio, pessoas que têm empresas que trabalham na construção, a gente meio que considera serviço porque elas têm a própria empresa e acaba executando um serviço para o dono da construtora. Entendeu? Então, quando entra uma administração mais radical como essa de agora, o ICE, né, a polícia do ICE, que é a polícia de imigração, ela fica um pouco mais ativa. Não é o que se vê aí nas redes sociais. Não é. Porque quando tem um governo democrata, parece que para. Parece que não tem mais nada. Parece que não tem polícia mais pegando ninguém. E não é verdade. Porque são deportados do mesmo jeito, existem prisões do mesmo jeito. Por exemplo, o governo Obama, desde o governo Obama até hoje, o governo dele foi o que mais deportou as pessoas. Se foi o que mais deportou, foi o que mais prendeu. Mas você não ouve nada, porque a mídia não fala nada. Agora, se é um governo radical, a mídia fica assim, ó, põe uma lente de aumento e aí põe tudo na TV. Põe no Instagram, põe no Twitter, põe no TikTok, põe no Facebook, põe no YouTube, põe em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que quando se tem um governo mais radical com a imigração, as pessoas ficam com mais medo e elas vão para estados e para cidades onde existe uma maior tolerância, né? Então, assim, deu uma desacelerada aqui na construção na Flórida, porque muitos trabalhadores pegaram suas famílias e foram para Califórnia ou foram para Massachusetts, foram para estados que o imigrante indocumentado, eu não gosto de usar a palavra ilegal, tá? Porque ilegal parece que tudo bem, é contra a lei você ficar nesse país aqui sem documentos, mas uma coisa ilegal, uma coisa passível de prisão. O Alex que me ensinou disso, me ensinou isso. Ele me dizia assim, quando eu falava illegal immigrants, ele olhava para mim e ele dava um sorriso assim. Ele falava undocumented, assim, indocumentado. Ele falou, não fala ilegal. Você vê, um americano, e os americanos são assim, eles são poucos os que têm essa mentalidade radical, tem que botar pra fora, até que você quer, blá. Então, assim, os trabalhadores indocumentados na Califórnia, em Massachusetts, tal, eles podem tirar a carteira de motorista. Aqui na Flórida, não. Então, você ser pego dirigindo sem carteira de motorista é considerado uma infração. Você vai preso? Depende do oficial. Depende de você, depende de como você se comportar, depende do dia da pessoa, entendeu? Já vi vários exemplos de brasileiros aqui que foram pegos dirigindo sem carteira, que não aconteceu nada. Outros tiveram que ir lá na corte pagar a multa e ficou por isso mesmo. Outros foram presos, depois foram soltos. Outros foram presos
e foram deportados. Mas eu só conheci até hoje, eu ouvi falar, eu nunca conheci uma pessoa que foi deportada do meu grande círculo de pessoas que eu conheço. Nunca conheci ninguém. Inclusive, a primeira pessoa que eu conheci que foi presa por a polícia do ICE foi uma pessoa que ajudou um dia na limpeza lá em casa, mas assim, houve um problema de violência doméstica e tal, e a pessoa foi presa, mas soltaram a pessoa, entendeu? Então não é assim, vai preso, vai deportado, né? Não é também assim. Mas eu acho que essas pessoas que trabalham, que dirigem, que estão nas ruas, tal, não sei o que, elas ficam com mais medo. Mas o americano, e essas pessoas geralmente trabalham em comércios que as pessoas são mais tolerantes, né? O americano mesmo, ele tem muito medo de contratar sem documento. Porque o americano tem medo da lei. Agora, as outras nacionalidades que tem aqui, hispanos, brasileiros, chineses, indianos, eles contratam, tá? Eles contratam. Mas as pessoas ficam com medo e elas vão embora. Muitas pessoas foram, mas depois daquele bafafá inicial, parece que voltou tudo mais ou menos ao normal, tá? Então, assim, graças a Deus, nós estamos mais ou menos na normalidade aqui. Tá bom? Obrigado, Carlos Eduardo. Vamos para a pergunta número 3. Renato, essa pergunta me fez sorrir. Vamos lá, essa vai demorar para responder, tá bom? Mariana Pires. Mariana, Mariana, botando ideia na minha cabeça, Mariana. Vamos lá, Mariana perguntou. Renato, se você fosse convidado para mostrar seu trabalho na Netflix, você iria? Claro. Claro que eu iria. Eu não sei o que minha vida ia se tornar, né? Eu não sei o que minha vida ia se tornar, mas... não precisava ser Netflix não, tá? Podia ser a GNT, podia ser o SBT, podia ser o que fosse lá do Brasil que quisesse, ou daqui dos Estados Unidos que quisesse, eu mostraria sim. Se bem que, eu vou dizer pra você, eu falo inglês fluente. Eu não teria problema nenhum de apresentar meu trabalho e para a população americana. Mas eu gostaria que o programa fosse em português. Eu queria que mostrasse lá no Brasil. Por quê? Porque eu acho que eu sou mais engraçado em português. Eu acho que as piadas são mais legais. Eu acho que você se comunica muito melhor na sua própria língua. E as pessoas que trabalham conosco também são brasileiros. Então existe uma alegria maior, uma brincadeira, uma coisa mais light, mais extrovertida. Eu gostaria que fosse em português, mas eu faria assim, tá bom? A segunda parte da pergunta da Mariana é assim: o que você acha da Chia do estúdio McGee? Fiquei impressionada com o tamanho do warehouse que ela tem e com o time que chega a quase 100 pessoas. Você gosta do estilo dos projetos e da decoração? Olha, Mariane, quando eu conheci a Chia, acho que talvez um ano atrás, eu já tinha visto o Instagram dela, as coisas dela e tal, mas aí eu comecei a assistir mais o canal dela, me inscrevi, comecei a assistir mais o canal e comecei a olhar. Eu fui lá no primeiro vídeo que ela fez. O primeiro vídeo que ela fez, ela estava mais ou menos no nível que eu tô, assim. Ela tinha 2, 3 ajudantes e ela ia lá, enchia o carro de coisa e botava ela mesma. E olha o que essa menina cresceu. É impressionante. É impressionante o que ela cresceu. E aí tem um vídeo que ela conta a história dela, que, se eu não me engano, vamos ver se eu vou acertar, que os avós alemães, que o avô dela era arquiteto, alguma coisa assim, que ele gostava de decoração, de comprar móveis, e foi aí que ela foi começando a ser treinada e ela resolveu fazer disso a carreira dela. E ela cresceu. Primeiro assim, quando você tem... Vamos lá, vamos falar a verdade, Vicente, fale a verdade. O mundo hoje, Mariana, é um mundo muito hipócrita, né? Eu vou dizer pra você, se esse canal fosse de aberração,
ou fosse um canal de porcaria, ou fosse um canal de sacanagem e tal, ele já teria 1 milhão de seguidores. Não concorda? Mas como ele é um canal sério, é um canal que aqui na nossa empresa a ética e a transparência é em primeiro lugar. Em primeiro, a ética e a transparência. Então tudo que nós fazemos é com esforço, é com trabalho, é com isso. Então assim, ele cresce bem mais devagar do que se fosse um canal de aberração. E então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que assim, nós vivemos hoje num mundo de aparências. Então, porque assim, é da natureza do ser humano você gostar do belo, de tudo que é belo, né? Algumas pessoas têm um gosto, talvez um pouco até meio patológico, pelo o que é muito feio, né? Gosta de coisa feia, eu nunca vi ninguém assim. As pessoas gostam do belo. E as pessoas gostam de ficar do lado do belo, né? Então pensa assim, se a Xuxa não fosse uma mulher linda como ela foi, né? Como ainda ela é, né? Ela ainda é uma mulher linda. Mas se ela não fosse linda, ela teria feito tanto sucesso, né? Precisa ter uma certa aparência para você estar na televisão. E as pessoas querem ficar, todo mundo gosta de ficar perto de uma pessoa linda, bonita, isso dá prazer. E a Shia, ela é uma mulher linda. Então, assim, parte do sucesso dela, das redes sociais, e você vê que quando você assiste os vídeos dela, a maior parte do tempo ela tá em photoshooting. Ela tá tirando fotos, fazendo foto para isso, fazendo foto para aquilo. Tá lá na Califórnia, tá não sei onde. Ela mora em Utah, né? A família dela são mormons. Então, ela tá fazendo filme aqui, tá tirando foto ali, tirando foto ali, tirando foto ali. O negócio dela, assim, despontou. É lógico que você tem que ter algum background em business para você fazer um negócio crescer do jeito que cresceu. O escritório dela é gigantesco, tem não sei quantos designers trabalhando. Do outro lado da rua tem uma warehouse, que como você disse, né, é gigantesco, cheia de móveis, cheia de... Então assim, é um negócio de milhões, e ela está no YouTube, e ela está no Instagram, e ela é convidada para fazer projetos pelos Estados Unidos inteiro, né? Sendo que ela nem sabe desenhar, né? Ela nem sabe desenhar, ela nem desenha, ela tem mesmo a aparência, ela é meio corky, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, ela é meio esquisita, tem uma risada esquisita, ela tem umas coisas assim, ela não é aquela modelo de finesse e tal, mas ela sabe do que ela tá falando, ela tem experiência, ela trabalhou bastante tempo, ela já fez muitas casas, e o estilo dela de decoração e de design é fantástico. Eu acho simplesmente fantástico. É lógico, aquilo tudo, Mariana, não saiu da cabeça dela. Tudinho da cabeça dela. É diferente de mim. Quando você vê um projeto meu, aquele projeto saiu inteiro da minha cabeça. Por quê? Porque eu não tenho outros designers aqui. Eu tenho o André, que é meu irmão, que ele está se desenvolvendo, está montando tudo, mas sai tudo da minha cabeça. Ela tem o quê? 10 designers no escritório. 10 designers no escritório. Então, assim, esses designers junto com ela, que ela é a chefe de todo mundo, né? Baseado no que ela vê, o que ela gosta e o que ela não gosta, eles vão alinhando. Então, os projetos dela têm aquela cara de projeto de casa europeia, tá? É uma casa europeia americanizada, tá? É um projeto, é baseado nos projetos e nos designs e nas construções europeus, Bélgica, Inglaterra principalmente, França, e adaptado para uma modernidade, para uma finesse americana. E eu acho assim fantástico. É lógico, por que você não faz nos seus? Porque os nossos clientes, eles têm orçamento, muitos têm um orçamento muito bom, tem um orçamento assim que dá para trabalhar. Mas
não é um orçamento que dá para fazer um design Chia McGee, Jim Stauffer, e outros arquitetos que eu sigo por aí. Uma casa que a Chia reforma, a reforma e a decoração fica $1 milhão. Fica $1 milhão. Só de gabinetes e marcenaria, eles gastam um quarto de $1 milhão, $250 mil. Né? Fora o price tag dela. Depois os móveis, praticamente quase todos vêm também dela, vêm da coleção dela. Ou são coisas que ela ajuda os clientes a procurar. É cada coisa que o cliente procura com ela e acha, pum, você tem que pagar a parte dela ali, o olho dela. Mesmo que você mande uma coisa para ela escolher, eu gostei desse, e você pediu para ela escolher a opinião dela, você tem que pagar pela opinião do designer. Então, assim, imagina uma pessoa que compra uma casa de 600, 800 mil que vai reformar com 200, 300 mil, não dá para você fazer naquele nível, tá? Se o cliente chegar para mim e falar assim, eu tenho $1 milhão para reformar, eu faço, tá? Faço, fica tão bom ou até melhor, né? Porque assim, se você depois também olhar começar a assistir bastante dos vídeos dela, é uma coisa mais ou menos igual, tá? É mais ou menos igual. Tem diferenças, mas assim, segue uma linha, não tem, por exemplo, uma coisa assim, nossa, isso aqui é totalmente diferente do outro, né? Totalmente diferente do outro. O que eu gosto que seja assim, porque, por exemplo, eu tenho cliente, a Bruna e o Engels, é um ótimo exemplo. Eles queriam uma casa farmhouse industrial. Então, a casa ficou diferente de tudo que eu já fiz anteriormente. E ficou exatamente a cara deles. Era o que eles queriam. Já a Ana Ferreira e o Luiz, que já tem uma certa idade, que são aposentados, queriam uma casa com uma outra cara. E ficou uma casa assim mais vó e vô, com umas cortininhas, com umas coisas assim, com umas coisas mais delicadas, com uma coisa assim mais de flor, e ficou a cara dela. Então assim, o problema é acabar ficando tudo igual. Que às vezes eu acho que os projetos, tanto da Jim Stauffer como da Chia, acabam ficando muito, muito, muito parecidos. Mas assim, é de uma elegância, de uma finesse, mas você precisa ter bala na agulha, porque custa. Que aquelas salas inteiras de painéis de madeira de carvalho, de verdade, que você olha, você não vê um defeito no filme, né? Não sei lá. Você não vê um defeito. Aquilo ali custa caro mesmo, tá bom? Obrigado, Mariana, da sua pergunta. E vocês, o que vocês acham da Netflix? Se eu tivesse um programa lá, vocês assistiriam? E se tivesse um programa lá, qual você acha que deveria ser o nome do show do Renato? Na GNT, no SBT, no Netflix, Escreve aí nos comentários que eu quero ler, tá bom? E nós vamos agora para a última pergunta. Gente, que pergunta comprida! Da Patrícia, que é de Belo Horizonte. Tem alguém de Belo Horizonte assistindo aí? Escreve aí no comentário. Eu sou de Belo Horizonte. Ou se você é de Minas, escreve de onde você é. Vamos lá, Patrícia, na sua pergunta, que é... Eu vou ler aqui, vai parecer um podcast. Deixa eu tomar um gole aqui. Pegar um fôlego. Renato, se um brasileiro deseja levar para Orlando algumas obras de arte, como quadros de pintores famosos, lustres de prata e tapetes persas, objetos de grande volume e alto valor, como esse transporte é normalmente feito? É algo comum e seguro? Financeiramente compensa? Além disso, qual é a sua opinião sobre tapetes persas? Eu amo esse tipo de tapete, mas como atualmente não os vejo muito em decorações, fico na dúvida se ainda são considerados algo chique ou se acabaram sendo vistos como bregas. Legal a sua pergunta. Olha, Patrícia, existe sim maneira de trazer essas coisas do Brasil para cá. É comum? É comum.
mas não é muito comum. Assim, quando, por exemplo, geralmente quando uma empresa vai trazer um diretor, para trabalhar aqui nos Estados Unidos, a empresa paga um container para ele encher esse container de coisa deles. Eu já tive um cliente que trouxe a mudança todinha do Brasil dentro desse container. Então, encheu com tudo que ele podia encher lá dentro. Agora, existem empresas especializadas que elas transportam quadros e coisas mais sensíveis. Então, elas fazem um madeiramento específico em volta do quadro, colocam o quadro dentro de um plástico para que ele não pegue umidade. Depois colocam ele dentro do isopor, depois fecham essa caixa de isopor com um madeiramento e depois colocam um papelão por cima. Fica caro? Fica caro. O mais fácil seria você... E quando entra como obra de arte, aí tem que pagar imposto na hora que chega aqui. Tem que ter uma avaliação mais ou menos de quanto aquilo custou e você tem que pagar um imposto na hora que entra. O melhor é você realmente alugar um container container ou container? Bom, em inglês é container. Eu vou falar container. Então você aluga um container de uma empresa de transporte internacional e aí você embala os quadros, você embala eles no papel bolha, você coloca eles bonitinhos lá em pé, você cobre com o cobertor, depois você põe outras coisas lá, etc e tal, e aí eles vêm de navio e eles param aqui na porta da sua garagem, e aí você abre e tira tudo, depois eles vêm e recolhem, tá? Você pode trazer tudo o que você quiser, e tem todo tamanho de container. Tem container desses grandes, enormes que você vê, tem containers do tamanho dessa sala e tem containers do tamanho dessa mesa. Minha amiga Juliana, que foi para Inglaterra, ela alugou uma mini box, tipo um container, uma mini box, que era mais ou menos de 1,5 metro cúbico, que ela pôs tudo lá dentro que ela queria levar daqui dos Estados Unidos para Inglaterra. Então toda a louça que ela comprou, todos os eletrodomésticos pequenos que ela tinha, itens pessoais, computadores, tal, não sei o que, e chegou lá em Londres, entendeu? Ela fez assim. E não é tão caro quanto você imagina. Agora, compensa? Essa é a pergunta difícil de responder. Patrícia, se compensa? Depende. Eu acho assim, se for pelo dinheiro, eu sei que no Brasil as pessoas compram essas coisas assim que é um casamento, né? Paga 80 mil reais numa mesa. Isso aí é um casamento, você tem que ficar com ela por muito tempo. A não ser que você seja bilionário e 80 mil seja a mesma coisa que $1.000 para mim. Mas se você conseguir vender essa mesa por 30 mil, 30 mil dividido por 5 dá $6.000. Você compra uma mesa fantástica. Não precisa nem de $6.000 aqui. Com 3 mil você compra o conjunto da mesa com as cadeiras, tudo lindo, lindo, maravilhoso. Com 4 mil uma mesa maravilhosa. Então assim, aí não compensa. Agora, essa mesa era da minha mãe. Essa mesa era da minha avó. E eu não quero dar para ninguém, eu não tenho para quem dar. E eu não quero vender porque ela tem um valor emocional. Aqui nos Estados Unidos as pessoas guardam cadeiras e mesas de avó, bisavó, tataravó, tá? E colocam na casa e usam. Eu falei pro Alex vender a mesa da sala de jantar da mãe dele, eu me arrependo até hoje. A gente devia ter ficado com a mesa, pelo menos as cadeiras não. Mas não tinha onde pôr, sabe? Então aí ele vendeu. Mas depende. Tem valor emocional? Tem um valor, era da sua mãe, era da sua avó, era esse quadro, entendeu? Então assim, às vezes compensa. Agora, se for só por causa do dinheiro, se você pudesse desfazer e pegar o dinheiro e comprar aqui, talvez não valha a pena trazer toda essa mudança para cá, porque aqui a mobília é muito barata, tá? Tem obras de arte dentro dessas lojas de antiguidade, quadros de 100 anos, que ninguém dá nada por eles,
e que são vendidos assim por US$ 100, por US$ 150. E tem também galeria de arte que você vai e você paga 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, tem de tudo, né? O céu é o limite. Agora vamos falar dos tapetes persas. Eu acho que não tem muito mercado para tapete persa aqui nos Estados Unidos, porque o americano, na grande maioria, ele é frugal. Ele não paga caro por nada. Ele não tem nada que é muito precioso. Quase todas as pessoas têm bicho dentro de casa. Então, mesmo os designers muito famosos, eles falam que eles costumam fazer as casas para que ela não seja muito preciosa, para que a pessoa não fique preocupada, para que tenha que ficar andando descalço, né? E por falar nisso, eu tenho visto agora muito filme, principalmente os de Londres, tal, que as pessoas apresentam descalço. Então assim, aí eu ouvi uma mulher falar, né? Uma inglesa super chique, a mulher elegante, ela falou assim: uma lady e um gentleman só mostra o pé na praia, né? Não mostra o pé para qualquer um. E se a pessoa quiser que um convidado não use o sapato, compra aquele negocinho e pede para ele pôr. Não pede para ele tirar o sapato para entrar na sua casa, que não tem coisa mais deselegante nessa vida do que pedir para uma visita tirar o sapato dela e pisar no chão, né? Se a pessoa gosta de pisar no chão, deixa ela pisar na casa dela, ela faz o que ela quiser. Mas, se você não quiser que ninguém entre de sapato na sua casa, compra aqueles negocinhos que a pessoa põe no sapato e dá para ela, né? Aí ela não precisa tirar o sapato dela, mas daí ela também não suja a sua casa. Se bem que eu vou te dizer, das 2 vezes que uma pessoa pediu para eu tirar o sapato para entrar, eu só uso meia branca. Eu saí com a meia preta. Então assim, a pessoa pede para tirar o sapato, mas o chão dela tá sujo. Tá sujo. Era de se esperar que você pudesse até comer no chão, né? De tão limpo que é. Por isso que você não quer trazer a sujeira de fora. Mas eu saí com a meia preta. Preta. Inclusive a mulher, a última que ela fez, eu vi que o chão tava sujo. Na frente dela, a hora que eu fui pôr o meu sapato de volta, eu fiquei fazendo assim na minha meia. E ela ficou olhando pra minha cara e eu fiquei fazendo assim, americana. Assim, o seu chão tá sujo, viu? Não devia pedir para tirar o sapato, não. Então, as pessoas não querem coisas muito preciosas para depois não ficar com lengo-lengo. Porque essas coisas te fazem escravo, né? E quanto menos coisas você tiver, mais livre você é. Quanto menos coisas preciosas você tiver dentro de casa, mais livre você é. As pessoas podem entrar de sapato, os seus cachorros podem deitar no sofá com você e te dar uma lambida deliciosa, assim, um beijinho, pode ficar ali dormindo e tal. Agora, eu paguei 100 mil no sofá, o cachorro não sobe, aqui o cachorro não sobe, aqui ninguém põe o pé, aqui não pode comer, aí você não é livre, aí você é escravo. Não é você que possui aquela coisa, é aquela coisa que possui você, porque você faz o que ela quer. Entendeu? Então eu acho que o tapete persa é um pouco isso. Se forem pessoas milionárias, não vão se incomodar em pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil num tapete. Mas aqui, um tapete de $1.000, ninguém paga. Ninguém paga. Você consegue comprar tapetes lindíssimos por $400, por $500. E tem tapete persas e tapetes antigos à venda por esse valor. No eBay, não sei aonde. Uma outra coisa que não tem aqui, Patrícia, é onde lavar esses tapetes, porque Nova York, essas cidades onde tem essas casas, essas mansões, não sei o que, tem empresas que tiram, levam, lavam com máquinas, deixam ele lindo, cheiroso, passam em centrifugadores, levam para quartos que seca, que não fica, né, cheirando mofo e tal. Entregue ele lá limpinho. Aqui onde você vai, em Nova York, quando você vai lavar um tapete, você vai desenrolar ele lá na calçada e lavar ele lá no chão. E depois como é que você seca isso? Como é que você traz? Como é que você seca? Não tem espaço. Então uma coisa muito preciosa assim. Aqui geralmente eu vejo que as pessoas usam um tapete de 5 anos e jogam no lixo. Em casa, a gente agora, por exemplo, que a minha cachorra tá incontinente, ela fez uns xixis no tapete lá, a gente tirou e não tem mais tapete na sala. Só tem na sala de TV, que quando nós não estamos na casa, nós fechamos, porque se ela estiver sozinha, ela vai lá
E ela assim, na cabecinha dela, ela pensa que ela vai fazer xixi, o xixi vai desaparecer. Ninguém vai ficar sabendo. Então, por isso que ela faz. Então, a gente deixa os pipedes lá. E na sala que não tem mais tapete, ela vai lá, se ela tiver muito apertada, os outros todos eles seguram. Só essa que ela não consegue segurar, mas ela sabe que vai sair. Então ela vai lá e faz no piped. Mas eu tenho no quarto, o quarto do Alex tem, nos escritórios tem, que fica tudo fechado, que quando nós não estamos em casa, eles ficam com a sala de TV e o quarto. E toda vez que a gente chega, eles estão dormindo no quarto. Então eles vão lá na sala, faz xixi, volta, vai dormir no quarto. Então eu acho que é mais assim mesmo o valor dessas coisas e eu acho que hoje só mesmo os milionários que estão usando o tapete persa, mais por causa do valor, né? Para que as pessoas não estão querendo mais ter coisas que vão dar dor de cabeça, sabe? Dor de cabeça, manutenção e principalmente preocupação, tá bom? Eu sou um desses. Eu não vou colocar um sofá de $10.000 na minha casa, porque você não tem? Não, eu tenho, eu poderia comprar, mas eu não vou colocar porque eu não quero ficar preocupado com aquilo. 10 mil para mim é muito dinheiro. Eu não quero ficar preocupado com aquilo que a pessoa sentou, a pessoa tá tomando café ali, ou derrubou. Imagina, alguém sem querer derrubar. Eu sou desastrado, eu derrubo as coisas. E derrubo um café ali, a pessoa vai se sentir mal e eu muito mais, né? Principalmente se não se manchar e não der para limpar. Então, assim, coisas que... E até depois de um tempo você enjoa também, né? Ninguém hoje compra um sofá e fica 15 anos. Compra um tapete e fica com ele 30 anos na casa. As pessoas enjoam, elas querem trocar. Compra uma mesa bonita, mas num valor mais ou menos que daqui 5 anos... eu vou trocar essa mesa. Eu vou trocar o sofá. Nós estamos morando em casa há 6 anos. Eu já troquei de sofá 3 vezes. O primeiro que nós compramos, depois de 1 ano e meio eu falei, esse sofá é muito mole, esse sofá tá dando dor nas minhas costas, tá dando dor nas minhas costas e tal. Doei, comprei outro. Aí nós compramos um e na época a gente não sabia, mas os cachorros deitavam ali, a gente lavava as capas, lavava a espuma, tal, mas depois de um tempo não saía mais o cheiro do sofá. Aí eu doei também e nós compramos outro. Mas daí meu irmão me ensinou a usar aqueles lençóizinhos de caminha de bebê que é impermeável. Então na sala de TV nós colocamos esses aonde os cachorros deitam, porque eles sempre deitam no mesmo lugar. E por cima a gente põe um cobertor. Então a célula, o cheiro dos cachorros fica no cobertor, talvez passe para o piped, mas não vai para o sofá. Então, faz 2 anos que nós temos esse sofá e não tem cheiro de cachorro mais. Então, é mais uma coisa que eu aprendi. E lava toda semana. Lava toda semana. Todos os pipés, todos os cobertores, lava tudo. O cachorro lava 2 vezes por mês. No final de semana sim, no final de semana não. Porque o veterinário falou que não é bom dar banho toda semana, que o ideal era dar banho 1 vez por mês. Porque na natureza eles não tomam banho quase nunca, né? De vez em quando eles entram na água da chuva, que dá banho neles. Mas 2 vezes por mês tá bom. Tá certo? Então, respondi essa pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não acho que eles são bregas não, viu, Patrícia? Não acho que os tapetes persas são bregas. Eu acho que existe uma procura maior agora pelos clientes, pelas pessoas que querem tons mais suaves dentro de casa, né? Não muito vermelho, amarelo, verde, tal, mas eu teria um tapete persa vermelho na minha sala de jantar, tá bom? Muito obrigado, gente, das perguntas. E muito obrigado você pela sua paciência de ouvir pelas respostas, tá bom? Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, né? Ajuda o canal, ajuda o algoritmo a enviar para mais pessoas. Quanto mais pessoas assistem o canal, mais dinheiro ele gera e quem sabe um dia no futuro, assim, não muito distante, ele se pague. Porque por enquanto quem paga esse canal sou eu mesmo, do meu bolso, tá bom? E agora os patrocinadores vão começar a ajudar também.
E se você não deu o seu like, não esquece. Entra, mesmo que você estiver na televisão, é só você apertar o controle lá e dar um like, que também ajuda o canal a crescer, faz uma grande diferença para nós, tá certo? Muito obrigado, espero que você tenha uma ótima noite de descanso, espero que você tenha uma semana abençoada de trabalho, tá bom? E na quinta-feira, não se esqueça, eu vejo você às 18 horas do Brasil, tá bom? Tchau, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.